Nesse vídeo eu vou falar sobre 3 tipos de japonesas que gostam de namorar estrangeiros e brasileiros também. Eu tô fazendo esse vídeo porque a gente vai jogar o carro fora. Eu fiquei com o carro quase 9 anos, 8, quase 9 anos com esse carro. A gente vai jogar fora, né? Infelizmente. E eu fui colocar gasolina no carro. Eu tava lembrando, cara, os lugares que eu fui, onde eu morei, as cidades que eu vivi, as pessoas que eu conheci. E daí surgiu a ideia de fazer esse vídeo pra vocês, falando os 3 tipos, na verdade tem um pouco mais de 3 tipos de japonesas que gostam de namorar estrangeiro, tem um pouco mais, né? Mas assim, eu vou falar os 3 tipos que eu preferia namorar, que pra mim, eu mudava pra uma cidade nova, eu sabia onde ir conhecer essas pessoas. Primeiro, as Gaijin Hunter. Gaijin Hunter, toda cidade, todo estado aqui no Japão vai ter um Gaijin Bar. Aqui no nosso estado aqui tem um famoso, quer dizer, 2 famosos, mas aqui perto aqui tem um famoso. Se tu for lá, se você está interessado em conhecer uma japonesa, está solteiro, você quer alguém para, sei lá, aproveitar uma semana, 2, porque do meu ponto de vista, as Gaijin Hunter não servem para casar. Para namorar serve, mas para casar não serve. Por que disso? Porque às vezes, algumas delas, elas têm namorado e têm marido. Elas saem com as amigas à noite e elas vão experimentar os estrangeiros, os gaijins, que algumas têm curiosidade, têm interesse para conhecer essas pessoas, quer dizer, a gente, tá bom? E assim, todo estado que eu mudava, que eu estava solteiro, que, né, eu procurava onde eu conhecia os japoneses locais primeiro, né, da onde eu estava trabalhando, e aí conheci os japoneses, conheci os estrangeiros também, e sempre tem alguém que sabe onde tem um Gaijin Bar na cidade. Aí você vai com ele no Gaijin Bar, assim, eu não bebo, mas eu ia por causa disso, para conhecer as pessoas. E você vai ver meninas, mulheres que têm um interesse em você. Quando elas verem que é estrangeiro, que elas identificarem que é estrangeiro. Aqui no Japão, chinês é estrangeiro, cara, asiático em geral é estrangeiro. Desculpa se isso pareceu ofensivo. Asiático de uma forma geral é estrangeiro, tá? Se não é japonês é estrangeiro. Então assim, elas percebem que é estrangeiro porque elas têm interesse não só por o que você pode estar pensando, mas elas têm interesse também pela cultura. Porque a gente, estrangeiro, não importa se é descendente ou não, a gente trata as mulheres de forma diferente dos japoneses. Então assim, elas têm esse interesse por essa diferença. A Gaijin Hunter, procura um Gaijin Bar aí perto da sua cidade onde você mora, se você quiser conhecer, mas vai com cuidado porque às vezes elas são casadas, às vezes têm namorado e talvez você pode ter um problema e se complicar. A segunda, cara, era as Yankee, tá? As Yankees também você conhece em Gaijin Bar ou com os tranqueiros da fábrica. Toda fábrica aqui no Japão, tá, vai ter um furiô, os caras que não querem trabalhar, os caras que são cabelo pintado de amarelo. Se você mora aqui no Japão, você sabe, você consegue diferenciar, tá? Você consegue diferenciar. Vocês lembram o vídeo de Shota? Se você vê alguém parecido com Shota, esse é o cara que você quer conhecer, que esse cara vai te apresentar uma Yankee, que essas meninas é o seguinte, quando você sai junto com um japonês, para beber à noite, por exemplo, eu não bebia, como eu já falei antes, eu não bebia, mas eu fazia esse tipo de atividade para conhecer as pessoas. Eu saio com eles à noite e aí vocês conhecem esse tipo de pessoa. Se ela estiver interessada em você, você olhar para ela, cara, e ela estiver interessada, ela vai te encarar também, da mesma forma que você encara ela. E pronto, é só você conversar e não se preocupa em ter um japonês perfeito, porque para elas, do meu ponto de vista, elas gostam de estar ensinando japonês e elas não se preocupam se você tem um japonês ruim ou não. Muitas delas arriscam o inglês. Por que eu tô falando isso, cara? Porque assim, eu aprendi japonês sozinho, assistindo anime, e assim, com pessoas que eu conhecia. Eu conhecia os caras que tinham interesse em estrangeiros, em cultura de estrangeiro, e você vai mantendo essa amizade, conhecendo as pessoas, e as pessoas começam a te ensinar. Você fala alguma coisa errada, às vezes eles não te corrigem, mas eles falam da forma certa, e você, cara, acho que eu falei errado, e você aprende, tá? As Gero também, Gero é interessante porque assim, quando eu ia cortar o cabelo no salão de cabeleireiro, eu procurava aquele salão de cabeleireiro que tinha unissex. Olha só, eu tô passando aqui falando algumas coisas que parece que eu sou cafajeste, que eu tinha um plano armado. Não é isso, cara. É porque assim, quando você está sozinho no Japão, você precisa, eu, por exemplo, eu tinha muitos conhecidos japoneses por causa disso. Eu sabia, às vezes, onde conhecer as pessoas, tá? Então eu ia no salão de cabeleireiro, por exemplo, onde tinha algumas mulheres, né, unissex, e assim, eu já namorei cabeleireiro, eu já namorei dentista, porque assim, do meu ponto de vista, se as pessoas têm interesse, se elas têm interesse, às vezes o interesse não é só para poder aprender inglês, elas têm interesse porque elas têm interesse amoroso em você, então tem isso. As Gero eu conhecia geralmente em salão de cabeleireiro às vezes, e às vezes os amigos também apresentavam, né? Gaijin Hunter, Gero, Yankee. E tinha as meninas certinhas, essa aqui eu vou deixar aqui
quase por último, que as minhas certinhas, eu geralmente conhecia essas meninas em livrarias. Eu estava estudando japonês antes, né? Então assim, eu estudei bastante japonês e eu comprava os livros na livraria com instruções para aprender a escrever os kanjis, como memorizar os kanjis. Às vezes eu comprava em loja de Hakone, mas geralmente eu comprava em livraria, tá? Porque tem um monte de livro bacana, que dá um monte de instrução, que te ensina métodos para você aprender o japonês. Eu ia e comprava esses livros. E lá tem a seção de inglês nas livrarias. É onde que eu conhecia as meninas que tinham interesse em viajar para outro país, ou elas tinham interesse em outra cultura. Por exemplo, se você vai numa livraria, hoje em dia eu não sei como que é, tá? Isso é coisa de 7 anos atrás, mais ou menos, 8 anos atrás. Eu não sei como que é, tá? As livrarias hoje, porque hoje eu não faço esse tipo de pesquisa, eu sou casado, mas quando eu fazia esse tipo de pesquisa, tinha a seção, por exemplo, Undergo, não sei outras lojas, né? Você vai, tinha uma seção inteira de inglês. São livros em inglês, tem seções que são livros em português. Você passando por aquelas sessões, vai ter japoneses, às vezes, cara, lendo e pesquisando sobre aqueles livros, né, para comprar. E vai da sua cara de pau. Como vocês sabem, eu tenho um pouco mais de idade que vocês, talvez que a grande maioria. Então, assim, pra mim, eu sou a moda antiga. Eu chegava nas pessoas e conversava, tá? Eu não tenho vergonha e não tenho medo de ninguém me rejeitar. Então, eu chegava e conversava com as pessoas nas livrarias. E assim a gente conhecia as meninas certinhas. Eu vou definir aqui para vocês uma coisa que é interessante, olha só. As Gaijin Hunter, do meu ponto de vista, não servem para casar porque as pessoas, elas às vezes têm namorado, têm marido. Teve o caso de um amigo meu que a menina se envolveu com ele um tempão e aí quando eles... ele foi com ela para os Estados Unidos, que ela voltou aqui, que ele achou que estava no relacionamento, ela disse que era casada. Eu mesmo já namorei algumas meninas que eu não sabia, tá? Até então, nessa época, você está inocente, você não sabe, porque a pessoa, ela está num bar à noite com um monte de mulher, ela está procurando relacionamento com um estrangeiro, você não sabe se elas têm relacionamento, se elas têm marido, namorado ou não. Mas já me aconteceu de, às vezes, conhecer, sair com pessoas que tinham marido, tinha filho, mas elas tinham uma história meio que triste, às vezes, porque elas contavam pra mim, não só pra mim, para os franceses, para os americanos, para os australianos, para os outros brasileiros também, elas contavam as histórias, e assim, são histórias que assim, eu já fiz vídeos falando sobre isso, né, que elas são casadas, aí depois que nasce o primeiro filho, o marido perde interesse, e aí, enfim, vocês sabem, se você não assistiu o vídeo ainda, tem um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre isso, e essas histórias, tá, essas histórias a gente escuta, eu escutei, o problema é que assim, elas são casadas e têm filhos, pra mim, não serve, tá bom, porque assim, do meu ponto de vista, pra mim não serve porque assim, quando eu me casei, uma das minhas exigências era não bebe, não fuma e não sai à noite. Justamente por isso, cara, porque eu tive experiência vivendo aqui no Japão esse tempo e eu sei muito bem o que acontece quando as pessoas saem à noite, o que geralmente as pessoas acabam fazendo. Não é todo mundo, isso não é uma forma geral, mas assim, eu prefiro não correr esse risco, tá bom? Se você gosta de correr risco, se para você é uma coisa normal, tranquilo, pra mim, é uma coisa que eu tinha como escolher e eu tinha como optar. Olha só, esse é o meu padrão, eu tenho esse padrão aqui. Fuma? Não, já para mim já não servia porque assim, eu não queria ter a minha casa cheirando cigarro, por exemplo, entendeu? Bebe, eu não queria ter a minha geladeira cheia de cerveja porque eu bebo muito, mas muito raramente. Tinha esse negócio, sai à noite, né? Não. A gente pode sair junto à noite para ir no cinema, mas sair à noite para bar, para beber esse tipo de coisa, pra mim não. Então eu tinha essa separação. Por isso quando eu conheci a minha mulher, a gente no começo do relacionamento, você não pergunta direto se você não quiser, cara. Eu não perguntava direto, eu perguntava aos poucos, o que você gosta de fazer à noite? Você gosta de sair? Não, eu gosto mais de ficar em casa, assistir um filme, entendeu? Você bebe? Não, eu tenho alergia a álcool, eu não bebo. Você fuma? Não. Já fumou? Não, entendeu? Esse tipo de coisa que pra mim se encaixa no meu padrão. Por isso que quando eu conheci ela, a gente se conheceu, conversou bastante antes de qualquer coisa, para mim saber se enquadrava no meu padrão. Quando eu queria levar um relacionamento sério com alguém, eu tinha esse tipo de pesquisa que eu fazia para se enquadrar no meu padrão. Para vocês que estão no Brasil, talvez para vocês é fácil julgar o meu ponto de vista, mas assim, se você morar sozinho em qualquer outro país do mundo, você vai aprender a viver sozinho. E você não quer trazer nada para a sua vida que venha te prejudicar. Assim, muitas pessoas, às vezes eles não medem as consequências das coisas que vão acontecer e acabam entrando pelo cano. Eu sempre, cara, talvez pela minha origem humilde, eu ter visto bastante coisas que talvez você nunca viu na sua vida, talvez você nunca vá ver,
eu tinha esse tipo de coisa, não queria me envolver em coisas que eu achava perigosas demais. Se eu conhecesse alguém, eu me envolvesse com alguém, e essa pessoa fosse relacionada a alguma atividade perigosa, eu aos poucos, cara, eu saía de fininho, entendeu? Para não mais magoar os sentimentos daquela pessoa, para aquela pessoa não se sentir ofendida, não se sentir prejudicada, mas eu saía de fininho. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!